Hoje em dia a gente vê tanta empresa só replicando o que a outra de sucesso faz e acabam focando tanto no lado só empresarial que esquecem de colocar o que eu bato na tecla, a essência. Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje, ele é muito, cara, ele é muito especial. É um programa muito aguardado, por muitos anos, por muito tempo. Desde quando a gente começou, a gente já estava aguardando essa oportunidade para falar com uma das maiores estrelas, uma profissional assim de referência, renomada, já atendeu várias marcas que você já conhece, você já viu aí no mercado, e ela fez todo um posicionamento. Ela fez a fotografia, ela fez o vídeo, ela fez edição, ela fez Guto, o que que a gente pode falar dessa personalidade, dessa figura pública, nos dando uma oportunidade aqui ímpar em nosso humilde podcast? Seguinte, Thiago, você vai lembrar daquele filme Tropa de Elite, aquela cena do nosso amigo ator Wagner Moura, Estratégia, né, Thiago? Fica com essa palavra. É isso aí, a gente vai falar, sabe com quem? Taniso, seja bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer falar contigo, te conhecer, né, em alguns outros momentos ali de evento e tal. Ah, eu esqueci, ela é storymaker também, faz um trabalho, irmão, fantástico. Bem, a gente vai falar de muitas coisas aqui. Obrigado pelo teu tempo de qualidade, sei que é muito disputado o teu horário, tens muitas coisas, mas tá aqui com a gente, cara, a gente fica muito feliz, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aí com vocês dois aí, grandes mestres e referências. Sempre ouvi muito falar de vocês, seja na fotografia ou também como pessoa, e hoje estar aqui é um privilégio, eu me sinto honrada. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Eu obrigado. tô um pouco nervosa. É. Não, não, que isso. Denise, vamos lá, como que começou nessa tua jornada dentro do mundo do audiovisual, do branding, storymaker, fotógrafa, posicionamento? Cara, tu é multifacetas e tu faz com tanta excelência. O que que veio primeiro? Veio o audiovisual, veio o branding, veio o jornalismo? O que que te chamou mais atenção para esse mundo? Então, eu falo que as coisas, quando a gente estreita um caminho, elas só acontecem. E aí, quando tu para e vê, tu fica pensando: "Como que eu cheguei até aqui?". Então essa pergunta é muito interessante, porque eu vim do jornalismo, né, eu sou jornalista formada, só que dentro do jornalismo, eu nunca me enxerguei na frente de uma câmera, nunca me enxerguei, até fui meio que julgada, assim, no início: "Tu vai fazer jornalismo pra quê, se não for pra ficar de repórter, isso, aquilo". Só que eu nunca olhei para o jornalismo como essa faceta, eu sempre gostei muito de escrever, e por muitos momentos, principalmente para lidar com ansiedade e tudo, a escrita foi o meu ponto-chave para eu conseguir me reestruturar internamente. E eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, de me expressar como pessoa sobre as minhas dores, então a escrita por muitos e muitos anos, desde pequena, ela foi o meu refúgio. Então isso sempre me encantou e me instigou, e eu sempre a minha mãe sempre fala que eu era insuportável na questão de os porquês. Eu nunca hesitei em olhar pra ela dizer: "Não, isso aqui não". "Tá, mas por que não?". "Não, por que não?". "Não, mas por quê?". Então, isso vem desde pequena, e quando eu entrei na faculdade não foi diferente. A gente no jornalismo ele abrange muita, oportunidade. Eu tive um professor que eu sempre agradeço a ele, que ele sempre me falou: "Tenise, o momento da faculdade é o momento de tu experimentar". De tu vagar por várias vertentes e se encontrar, porque nem tudo que a gente pensa e idealiza é o que vai acontecer de fato, e comigo foi assim. Então, quando eu entrei no jornalismo, eu conheci o fotojornalismo, e ali a paixão já começou a falar mais alto. E também essa coisa de que eu sempre olhei pro ser humano, e eu sempre quis enxergar, muitas vezes, o que as pessoas não conseguiam enxergar nelas mesmas. Principalmente questão de inseguranças, questão, né, de eu acho que antigamente a gente não falava tanto sobre bullying. Uhum.
Mas Que eu sofri? então, e isso eu sempre me perguntei por que isso existe? Sim. Por que que as pessoas não podem se aceitar do jeito que elas são? Todo mundo tem uma beleza diferente. Então isso sempre me, sabe por quê? E aí foi onde eu comecei a ir pra esse lado da imagem, pra esse lado eu sempre falo, é essência. Eu sempre bato na tecla que tudo que eu faço é hoje pra trazer a essência da pessoa. Porque às vezes, tu tem uma sei lá, uma pessoa que é linda, 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 e ela não se enxerga assim. Então não é só eu apontar uma câmera pra ela e dizer: "Se enxergue". Não, eu tenho que entender o porquê e eu sempre quis ajudar. Então começou por aí. Aí eu fui comentarista de futebol. Eu vi no teu release ali, e talvez a primeira mulher Estado do no Rio sul do Grande do estado do Sul. caraca, É, mano. foi E responsa. como é que foi isso, assim? Porque não é fácil, assim, estar no meio daquela macharada lá, falando de futebol o tempo todo e tal, como é que foi isso? Então, acho que isso vem também muito dessa função da essência. Eu sempre tive meu posicionamento muito definido. Eu nunca tive medo de me expressar. Óbvio que a gente tem todo o cuidado do que a gente fala, né? Mas eu nunca tive medo de ir contra o que a massa está falando. Então, essa característica minha foi o que fez eu romper esse machismo, digamos assim. Então, quando eu entrei no futebol, foi muito difícil. Muito difícil. Porque a minha voz é uma voz mais suave, é uma voz mais aguda. A primeira vez que eu entrei na rádio, o dono da rádio ligou perguntando se era uma criança que estava falando. Então, assim, começamos por aí, o próprio machismo vindo de onde a gente, né? E trabalhar no meio masculino é uma coisa que é muito difícil. Muito difícil. Então, tudo eu tinha que usar, o que o Guto falou no início, estratégia. Pra conseguir ter voz. Porque não é só a questão do assédio, é a questão de ter a tua voz calada. Porque a mesma coisa que muitas vezes eu falava num programa, aí eu, numa prévia de jogo, aí passava o jogo, lá na prévia eu estava sendo excomungada, e quando acontecia no jogo, no outro dia, a pessoa que tá do meu lado, que é um homem, vai lá e fala o que Aí todo mundo aconteceu, aplaude. e aí todo mundo aplaude. Então isso foi uma das coisas que me doeram pra chegar, assim, onde eu cheguei, Sim. mas eu digo, foi um grande aprendizado, porque eu podia ter sido levada pra falar o que eles queriam ouvir, mas não, eu sempre mantive o meu posicionamento ali e eu fui reconhecida por isso. Tanto que logo em seguida um clube de futebol da cidade, que na época estava na Série B do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, ele me chamaram pra trabalhar lá, como assessora. Por ver provavelmente o teu posicionamento, a tua maneira de lidar com as coisas, né. Exatamente. E de chegar na sala de imprensa, nunca enfrentei ninguém, sabe, Thiago, nunca, mas eu também nunca deixei de falar o que eu penso Sim. e nunca deixei de analisar da forma que eu analiso até hoje, se for preciso, uma partida de futebol. Então isso fez co alguém tá sempre te olhando, né, sempre tem. E eu sempre costumo falar que, assim, que a gente é fotografado o tempo todo sem câmera, É, entendeu. As quando a pessoas gente te menos olham pensa. e alguém já tá já fez o teu a tua foto. E aí o que que a tua foto retrata? O que que ela diz, Exato. entendeu. Você é um cara alterado, você é uma mulher que fala de um jeito, anda de um jeito, as pessoas estão te filmando, te fotografando o tempo todo, né. E é um registro E que é fica na memória, e é isso que elas vão te associar. exato, exato, exato. E aí do meio do futebol, desse time, eh, como é que foi essa jornada para vir pra foto ou para vir para esse novo posicionamento que tens hoje e que tens atendido aí de forma, né, exemplar a grandes marcas, né? Então, ali eu já assumi as redes sociais do clube, então eu tinha que fazer releases para site, para posicionamento também do clube, porque a gente estava recebendo muito patrocínio na época, de bancos, de estava surgindo as bets no início, então era uma coisa que ninguém sabia para onde ia. Então ali já começou de fato. Eu sempre trabalhei com a assessoria de redes sociais. Durante todo esse meu percurso de faculdade, em todo lugar que eu passava, eu atuava nessa área. Só que aí eu fui entendendo que a estratégia, ela não é tu saber, por exemplo, hoje existem nichos de estrategistas, mas é o estudo.
toda estratégia é com base no estudo. Quantas vezes a gente não tem a sabedoria de alguma coisa, mas a gente se dedica, estuda e a gente tem a estratégia. Então, dentro do clube de futebol, eu fazia essa estratégia já, mas também eu comecei com a foto. Porque muitas vezes, né, a gente tinha que fotografar treino, fotografar jogo. E ali, muitas oportunidades me abriram, porque eu tinha foto minha na capa da Sport TV, eu tinha fotos minhas na ESPN. Hoje eu falo assim, até se a gente dá um Google no meu nome, até hoje estão lá as fotos nos sites e tudo. E é uma das coisas que Sim, imagina. a Tanise, Aquece o coração, né? Tanise, que era fã de futebol lá desde pequenininha, que ia no estádio com o pai, nunca imaginou alcançar. Sim. Por mais que seja só foto, 2 pontos, Tanise xadrez, tu olha, não, fui eu. Sim. E o fotojornalismo, ele tem uma característica Uhum. que ele é factual. Então ele não consegue transmitir tanto o que a gente bate na tecla, que é a essência. Então ali, eu já peguei e comecei a ter esse convívio com a foto, né, em meados de 2020, plena pandemia, a gente tinha que fazer acontecer. E aí durante, esses eventos da pandemia que eram muito restritos, assim, eu comecei a pensar: "Tá, mas como que eu posso transmitir a emoção de estar falando com o cara que fundou o clube? Como é que eu posso?" E aí eu comecei a usar foto pra isso, porque a galera estava em casa, tu não podia ir no jogo. Sim, verdade. Então não adianta eu postar a foto do cara jogando futebol, que nem sempre. E ali eu comecei a me instigar, eu falei: "Não, só um pouquinho, eu não posso só entregar o mesmo pra galera que tá desesperada pra ir para o estádio". Sim. E ali, tanto nas redes sociais quanto dentro internamente, né, do regimento, a gente decidiu tomar esse posicionamento. Aí a gente até criou um programa no YouTube, onde a gente conversava com os jogadores sobre a vida deles. Basicamente um podcastzinho, assim, rapidinho. E a minha colega e meu colega, eles apresentavam e tudo, e aí a gente fazia essa parte e divulgava. Por quê? Porque era uma forma de estratégia da galera se conectar. Dali, já comecei a entender realmente o que eu queria, e essa vontadezinha sempre dentro de mim, aí acabei decidindo vir morar para Santa Catarina. Eu me formei nesse meio tempo, né, e aí eu comecei a especialização em mídias sociais, estratégia de mídias sociais e marketing, e comecei a querer olhar para, de fato, esse lado. Sim. Porque se a gente parar pra pensar, 2020 a gente não tinha nem metade, assim, do que a gente tem hoje de recursos de Instagram. A plataforma funcionava assim, ó, bom, todo dia tá atualizando, né, mas assim, funcionava 10 vezes pior. Então era sempre uma curiosidade a mais e eu sempre tinha o que aprender. E sempre vamos ter o que aprender, né. Sim, sim. Mas eu digo, eu sempre tinha onde me testar. Então foi aí que eu comecei a minha jornada de fato, a encarar o meio do audiovisual, porque quando eu decidi vir pra Santa Catarina, não conhecia nada, não conhecia ninguém, Com a cara e com a coragem. eu só tinha isso e a mala no na E a mala pra carregar. mala pra carregar. Eu não conhecia nem a menina que eu ia dividir o apartamento, nada, mas eu tinha uma vontade, Sim. que era crescer nesse meio. E onde eu morava, de onde eu vim, que é Pelotas, é uma cidade de interior. Então não tem muitas oportunidades e as pessoas de interior têm aquela cabeça mais, fechada, é onde o básico funciona. Só Sim. que eu nunca fiquei contente Com com o base. básico. E ali eu não conseguia expressar o que a minha cabeça, que pensa milhões de quilômetros por hora, e botar em prática. Uhum. E aí foi aí que eu passei 1 ano tentando vir pra cá, tentando, recebi trocentos nãos, mas eu não desistia. Eu segui firme, e aí quando eu tinha assumido outro programa de rádio, foi onde eu consegui a oportunidade de vir. E aí eu lembro que o dono dessa rádio olhou pra mim e disse assim, ele estava quando eu recebi a ligação, ele só falou: "Vai, e não me questiona o porquê, porque eu tô te dizendo, se tu não for eu te demito, porque tu precisa ir". E ali eu vi, poxa, se as pessoas começaram a perceber que eu tinha essa vontade, que aqui eu não ia, que lá eu não ia conseguir. Aí eu vim. Eu vim para uma agência de publicidade, ali eu comecei de novo, a trabalhar com estratégia, e eu fazia muito mobile.
Na época não existia story maker, não existia. Até estava conversando com minha amiga na segunda-feira e ela falou: "Quem diria que os vídeos que tu fazia para as pessoas, para Reels, hoje é de fato consolidado uma profissão". Ó, eu quero deixar um registro aqui, Guto, por favor, ó. Se você hoje é story maker ou já ouviu falar sobre essa profissão, quem criou a profissão foi a Tanise. Então, hoje você que está aí no Brasil, fora do Brasil, onde quer que você esteja, o story maker, ela que começou, ela que desenvolveu essa profissão, entendeu? Dinossauro. É, exato. Então respeito, hein, respeito esse patrimônio aqui, entendeu? Não, mas é muito isso, assim, porque na minha cabeça eu só estava cumprindo porque, assim, quando tu trabalha dentro de agência, tu fala exatamente isso, tu faz um pouco de tudo, tu descobre um pouco de tudo. Então ali eu tinha que tirar foto, mas eu também tinha que fazer o vídeo e eu tinha que fazer a estratégia. E tu vai até hoje em dia eu acho que é assim, as contratações, a maioria exigem que tu saiba dançar nessa De tudo um pouco. de tudo um pouco. E aí eu fui, né, criei essa minha expertise, digamos assim, dentro das mídias sociais, estratégias, fiz liderança de equipes, então, ali, falando como estrategista foi uns passos muito importantes na minha vida, porque eu tive muitas oportunidades boas de trabalho, trabalhei com gente de fora do país, então assim, eu cresci muito ali. Uhum, Mas onde entra, né, a foto, onde entra o vídeo, a foto ela nunca morreu. uhum. Só que quando a gente faz de tudo um pouco, algumas coisas elas acabam ter que ser, né, deixadas em segundo plano. Isso era um sonho, uma vontade que eu tinha, só que é aquela coisa, né, eu sempre falo, eu vim de outra cidade, então aqui eu sempre tive que me manter. Uhum. E aí aquele medo de se eu largar tudo e decidir, e aquele medo do fracasso, a insegurança que sabe, eu estava ali. Mas enquanto ninguém me catava pelo braço, eu: "Não, não, vou ficar aqui onde eu estou". Sim. E foi mais ou menos assim por muito tempo, só que começa a chegar uma hora que tu começa a se cobrar mais pra essa decisão. E ano retrasado foi quando isso veio à tona. Quando tu olha ao teu redor e tu pensa: "Tem certeza que é isso que tu quer? Tu tá fazendo de tudo, tu faz tudo". Minha especialidade já era a função de estratégia em mídias sociais, totalmente focada, mas é isso que tu quer? Porque não vamos romantizar essa profissão, tá? É uma profissão que ela desgasta muito, porque tu tem que perambular e estudar muito o tempo inteiro e preciso da outra parte. Porque muitas vezes eu atendia gente de fora, marcas grandes, que eu precisava de um vídeo da pessoa lá do outro lado do mundo. Eu precisava de um story, eu precisava de uma foto com a equipe de varejo, eu precisava. E muitas vezes eu não tinha. Então tudo isso atrapalha o teu desempenho, e aí chega uma hora que o nó arrebenta do lado mais fraco. Então é uma profissão muito difícil. E aí eu comecei a entrar no audiovisual de fato, quando um amigo meu, Guilherme Polfo, ele tem uma rede de transmissão, né, ao vivo, e ele faz muito esporte. A gente se conheceu através de uma amiga minha que trabalhou na agência, e aí ele olhou pra mim e falou assim: "Tu ama esporte, né?" Eu falei: "Sim". Ele falou: "Tu vai trabalhar comigo". Eu falei: "Como assim?" E ele: "Não, a gente vai fazer transmissão". Eu falei: "Deus me livre, não vou não". E ele: "Tu vai sim". E aí a gente numa conversa informal, tá, do nada, na semana seguinte: "Ó, Tani, tenho uma oportunidade pra gente fazer um campeonato de várzea. Vamos?". Ah, descontraída, aquela coisa, eu olhei: "Tá, vamos". E aí ali, eu comecei a de fato voltar pra esse mundo que eu me afastei por conta das escolhas, né, de agência e tudo mais. E aí eu comecei de freela. Comecei a ir todo final de semana a gente tinha o campeonato e tal, começava a fazer reportagem, brincava, zoava e tal. Aí daqui a pouco: "Ó, Tani, apareceu um campeonato de kart, lá do Beto Carreiro. É um campeonato internacional, onde vem pilotos de Brasil e mundo, e eu preciso de uma repórter". E eu falei: "Opa", aí a coisa ficou Ai, mais agora vou se consagrar. e aí a coisa começou a ficar mais séria. Aí eu falei:
Vamos. E aí eu, tudo assim, só indo. Só que nesse meio tempo, o que acontece? A gente começa a pegar a visão do equipamento. Eu fiz muito produção durante agência. Tu tem que fazer produção, porque é produção de evento, produção de publicidade, produção de campanha, seja, né, pra TV ou não. Então tem que estar sempre envolvida, mas nunca de fato foi algo que eu parei e dediquei. Sim. Aí eu comecei a fazer produção, aí tu começa a ver o making of, aí tu começa a pegar a câmera e a fotografar os bastidores, e aí tu começa a voltar com aquela sensação de que tu precisa viver daquilo ali. E aí eu fui fazendo, a gente foi trabalhando muito juntos, seja com transmissão, aprendi a mexer em Stream Deck, em fazer direção de cena, tudo, e foi indo, foi algo muito, muito natural, assim. Só que, ao mesmo tempo que aquilo vinha, o vídeo na câmera, ele nunca foi algo que me brilhou os olhos. Diferente da foto que o tempo inteiro estava ali presente. Eu era a chata que fazia toda a equipe parar pra fazer foto. Eu fazia as pessoas encenarem pra fazer foto. Eu sempre fui aquela pessoa que todo mundo: "A Tanise tira. Tá no aniversário, a Tanise tira foto". É a fotógrafa da família, da turma ali, do evento. Todo mundo. Eu tenho um primo que ele espera eu ir pra Pelotas pra poder atualizar o feed dele. Então, assim, sempre esteve presente. Eu tô contando porque, infelizmente, eu não pude por muito tempo viver de fato, mas ela sempre esteve ali. Sim. Eu falo que as fotos, elas são umas lembranças que elas nunca morrem. Então, eu sempre tive isso do meu lado e sempre fui a chata de fazer todo mundo parar. Muita gente não dá bola, mas se soubessem o poder de uma foto, Exatamente. eu sempre falo assim, tô fugindo um pouco do assunto, mas no assunto, eu falei pra muita gente ao meu redor quando a minha avó faleceu, em 2023, e meu celular, no mesmo período ali, logo depois do falecimento dela, deu pane, e a memória se foi, e o iCloud eu acho que não ia salvar. Caramba. E aí, Toda tua todo memória. todo mundo que reclamava, minha mãe, todo mundo que falava: "Ai, foto de novo, foto de novo". E era só a Thaís que tinha. Desespero! E aí eu falei: "Viu, É. a foto é a chance de tu, congelar o momento que vai ser pro resto da vida". E infelizmente as pessoas perderam a cultura de revelar, Tem a mídia põe revelar, de exato. botar quadros na parede, e é só o que tu tem. Quando tudo se acaba, é só o que tu tem. E tudo é momento, seja lá o que for, às vezes é um almoço de família. Por que não registrar? Então eu sempre fui a chata de ficar instigando isso. Nunca tirei fotos minhas, eu sou uma aberração. Pra tirar foto de selfie, espelho, eu não gosto. Mas dos outros, paisagens, tudo, eu sempre fiz muita questão de registrar, assim. E aí voltando, a gente começou nessa fase, eu ali enchendo o saco dele: "Não, a gente tem que tirar uma fotinho, vamos lá para o Instagram, vamos postar, não sei o quê". E aí foi onde veio o ano passado, né, que foi um ano muito intenso, que eu assumi a frente da produção de TV da campanha, de Balneário Camboriú e Camboriú, e ali foi meio que uma uma virada de chave em tudo, assim. Eu digo, uma coisa é tu produzir pra TV, outra coisa é tu produzir no meio de uma campanha política, óbvio, sem fins, né, Sim, políticos de fato, mas tu é contratado, tu tem que trabalhar. sim. E é tudo muito intenso. Ali tu não tem tempo. Tempo é uma palavra que não existe. A gente virava noites e noites e noites e foi assim, os 2 meses parecem que viram anos. Sim. E ali eu tive mais ainda a experiência de produção e de foto, principalmente que a gente fez as fotos vereadores, tudo, então ali eu estava acompanhando o tempo inteiro de perto e de novo, vivendo, que era o que eu não vivia. E aí foi começando a acender mais ainda aquela chama, aquele desejo, e aí eu comecei a ficar meio que em crise comigo mesma. Ali depois que acabou tudo, sabe aquele momento que tu reflete: "Tá, não dá mais. Eu Chega. eu preciso me dedicar". Uhum. E aí aquilo ficou.
Aí coisas aconteceram, eu saí, né, da empresa onde eu estava, Uhum. fui pra outra, e aí nisso eu já estava com o Fábio. E aí lembra da pessoa que eu falei que faltava pra pegar e dizer: "Não, tu vai sim". Aham. Foi ele. Porque ele também sempre, desde que a gente se conheceu, ele sempre viu que eu era agoniada, né, que eu queria resolver tudo, que eu queria estar pronta pra qualquer coisa e que eu queria estar pensando e estar evoluindo e eu sempre fui uma pessoa assim, eu sou muito ativa em questão de criatividade, eu amo inventar moda. Eu Sim, eu amo. sim, sim. Então, isso começou e ele: "Não, tu se é isso que tu quer, vamos", e eu: "Ah, mas e o certo?", aquele medo: "Ah, e se não der?". Cara, assim, ó, o Deus une propósitos, entendeu? E não é uma coincidência. Então, o Fabinho Queires, que participou aqui do nosso podcast, cara, você é o Deus grego, entendeu? Você é um lindo, tá, irmão? Obrigado aí, por ter participado aqui com a gente e, cara, e por incentivar, porque, tem pessoas que na nossa vida, elas vêm justamente pra, te reposicionar, né? Tipo assim, de: "Não, espera aí, cara, vamos lá, vamos fazer, tu faz isso, tu faz aquilo e tal". E a gente começou aqui a nosso bate-papo, não só aqui no podcast, mas fora aqui né, por conta do Fabinho: "Oi, Thiago, pô, beleza, cara, a Thanísia tá precisando de um estúdio e tal, não sei do quê". Eu disse: "Não, mano, vamos dar uma força aqui, vem pra cá e tal, vamos ajudar", porque quando a gente vê talento, né, como é o teu, cara, é a mesma coisa a gente aqui na escola, né, a fotografia exponencial como escola. A gente vê o quanto que a gente pode ajudar as pessoas, né, o quanto que a gente consegue contribuir e estava ali o Guto, né, a gente sempre pensando assim: "Pô, cara, vamos fazer alguma coisa pra, né, dar um conteúdo de graça", porque, cara, o que a gente poderia estar aqui fazendo era um bate-papo numa sala secreta, vender isso daqui a um ingresso de R$ 47. Eu ofereci isso no Zoom pra galera ter acesso e dar essa palestra aqui que as pessoas às vezes cobram aí 5, 10, 15, R$ 50.000 pra palestrar. E a gente tá fazendo isso de graça, porque muita gente tá vendo aqui, talvez aí tá com esse mesmo problema que tu passou, só que vendo essa tua história, vendo essa tua trajetória, olha só o quanto que tu teve que passar, né, pra entender, pra ver realmente o teu posicionamento, aquele que hoje tu tens feito e tens ajudado muitas pessoas, né. Então, cara, Fabinho, tu és o cara, irmão. Ele é o cara. Ele é o cara, eu falo muito pra ele, assim, né, que nem nas minhas orações mais fortes e lindas, sabe, eu poderia ter tudo que ele é pra mim, assim. Eu sempre digo: "Deus foi muito generoso comigo", porque eu pedia e ele me entregou além. A mais. Porque eu falo assim, eu sem o Fábio, acho que eu não teria dado esse passo, porque é muito importante a gente ter pessoas do nosso lado Sim. que aquilo que eu te falei de da gente enxergar o que o outro não vê, eu não enxergo em mim. Eu falo, mas sendo bem sincera, muitas vezes eu não enxergo em mim. Então é muito necessário tu ter essa pessoa. Tu mesmo fala, né, na tua mentoria, a função de tu ter alguém ali te mentorando, né, Exato, é fato. te ajudando. Isso é muito importante não só profissionalmente, mas na vida, assim. Porque eu sempre tive uma vontade, não foi: "Ah, porque a gente se uniu que essa vontade apareceu". Não, a minha trajetória eu já tinha contato com foto, eu já tinha essa Era lá de experiência, trás. já era lá de trás. Só que a partir daquele momento que o Fábio chegou na minha vida e ele olhou pra mim assim: "Não, tu não tem que ficar atrás de um CLT, tu não tem que ficar atrás de coisas que te magoam, de que te impossibilitam de crescer. Vamos". Ele falou pra mim: "Só vamos tentar". E foi ali que eu vi: "Poxa, o quão grandioso é Deus de botar uma pessoa assim", às vezes até a gente se questiona, né, Sim, sim, mas o que que eu fiz pra merecer tanto? Porque era algo que eu não ia ter coragem sozinha. sim. De novo, meus pais, minha família são do interior. Não tem condição de bancar minha família lá e me bancar aqui. Nunca na vida que eu ia permitir isso. Então, esse passo só é possível porque eu tenho um homem maravilhoso do meu lado que me honra e que me incentiva todos os dias. Porque não é fácil esse começo. Sim. Não é, ainda mais eu que eu tô há 7 meses aqui em Florianópolis, então é um mercado que
lá em Balneário, eu demorei 2 anos pra conseguir o meu mercado de estratégia e mídias sociais, fazendo foto e vídeo mobile, né. Uhum. E imagina aqui, em 7 meses. E o Fábio é uma das pessoas que às vezes eu tô num dia que, bom, poxa, não tá tendo cliente, não tá tendo retorno, né, e aí? E ele olha pra mim: "Vai ficar tudo bem". E eu não sabia que era necessário ter alguém pra me dizer, eu sempre fui muito sozinha e eu não sabia o quão necessário era que eu precisava ter de alguém pra me dizer: "Vai ficar tudo bem". É clichê, né, Sim, mas o mas clichê ainda pode precisa ser ser dito, né. o óbvio, né, É, é o óbvio fato. precisa ser dito, porque, da mesma forma lá tu tens o Fabinho, eu tenho a Rúbia, né, que quando eu também tô embaixo, assim porque, cara, a gente é ser humano, né, a É, gente é normal como qualquer outra pessoa. E só que isso que é legal quando tu tens algo pra dividir com alguém, né, seja tuas vitórias, mas seja tuas derrotas também, no sentido de, cara, se motivar um ou outro, né. Aí tem hora que ela tá pra baixo, eu disse: "Não, vai passar, vamos lá, vamos dar um jeito, vamos virar, daqui a pouco as coisas melhoram", né. E sabendo que, assim, quando eu trabalhava com o Anderson Miranda, e aí a gente casou, foi para lua de mel e tal, e aí acabou que o estúdio aqui ele fechou, e aí, cara, né, precisou me demitir. Mano, eu fiquei desnorteado. Parecia que eu tinha tomado um soco, assim, é. apaguei. Daí eu fui pra casa, sentei e chorei que nem uma criança. Aí a Rúbia chegou, beleza, esperou, né, com a paciência dela, que ela é muito mais paciente que eu. "Tá, tu já chorou? Então tá, agora levanta essa bunda, vai falar com teus amigos, vai falar que tu estás à disposição do mercado e pronto, cara, e as coisas vão acontecer". Ô, me lembro disso, chega até a me arrepiar, cara, porque a gente, né, a gente casou em 2012, 2013, uma época, assim, que eu ainda era CLT, eu ainda não tinha minha assim, o meu nome, né, no mercado, e quando a gente voltou de lua de mel, eu fui demitido. E aí eu pensei assim: "Meu Deus, agora o que que a família vai achar, né? Esse cara tirou a minha filha aqui de casa pra ser um desempregado, um arrombado da vida, né?". E aí pronto, só que se não fosse aquilo, talvez hoje eu não estaria onde eu estou, e fazendo o que eu tô fazendo, entendeu? A gente tem uma história bem parecida, né, até naquele dia do evento eu comentei um pouquinho contigo, porque depois que acabou toda essa movimentação, eu já ia sair, né, de onde eu estava, só que eu decidi fazer a campanha. E foi aí que eu conheci o Fábio. Então assim, estava Exato. escrito. E É. logo depois que acabou, eu também voltei com aquele sentimento de não quero estar aqui, mas eu cheguei de férias e eu fui demitida também. Aham. E eu nunca tinha sido demitida. E eu estava sendo demitida de um lugar que eu, né, começo a pensar, minha casa raiz está a 700 quilômetros e eu recém tinha me mudado também com a minha amiga. A gente tinha ido para um apartamento melhor, porque as coisas estavam melhores, e eu fiz a mesma coisa que tu. O Fábio estava na cidade, porque, né, a gente ficava nessa conexão, e ele foi me buscar e eu chorava que nem criança, não conseguia falar. E ele: "Vai ficar tudo bem e se permita sentir, é isso aí, mas não é o fim do mundo". E aí a mesma coisa, assim, vamos fazer contatos, vamos conversar com quem deve saber e quem vai te ajudar. E ele o tempo todo me estendendo a mão, assim, e eu falo, ele me inspira muito também a não desistir, Sim. porque ele tem uma trajetória aí de mais de 10 anos no mercado e muitas coisas ele recém tá começando a conseguir alcançar por conta da função que, né, o mercado é muito grande, existem muitas pessoas que já estão há muitos anos, enfim. E o Fábio, ele nunca desiste. E nunca nada tá ruim pra ele. Então eu olho pra mim, às vezes, quando eu tô nos meus dias ruins e eu penso: "Puxa, ele ele tá me ajudando, me dando essa oportunidade, né, que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, eu sozinha, de novo, não conseguiria". Ele tá ali me empurrando, né, e me colocando no meio, coisa que quem realmente começa e não tem ninguém de conhecido, o caminho é muito mais longo, né. Uhum. Como que eu não vou honrar isso? Sim. Como que eu não vou fazer acontecer? E aí eu levanto e vamos de novo, vamos tentar de novo e assim vencendo, sabe. Tô há 7 meses aqui, mas eu já consegui,
ter alguns clientes, ter esse mercado. No meio da foto ainda, né, a gente sabe o quanto aquilo que tu sempre fala da primeira oportunidade, isso é muito difícil, É. mas eu sigo na luta, sigo enfrentando e aprendendo. Eu acho que acima de tudo é a gente ter humildade de olhar e dizer assim: "Ó, não sei, mas eu quero aprender". Então e na foto a gente tem muito isso, a gente tem muita possibilidade de aprender vários nichos, vários formatos, estilos, tudo, Técnicas, tudo, né, tudo. bastante coisa. Então eu falo, quero ser uma eterna aprendiz, mas hoje mesmo com esses desafios é o momento que mais eu me considero satisfeita com tudo, sabe. É doideira, acho que principalmente a foto, ela desperta uma paixão que Sim. não tem como explicar. Eu trabalho muito na área de personal branding, né, porque venho dessa estratégia, venho dessa comunicação, e eu vejo principalmente com mulheres, né, o quanto é importante tu ter a sensibilidade de alcançar o outro ser humano. Uhum. E às vezes são mulheres muito empoderadas, mas donas de negócios, né, fazem seu business ali acontecer, mas elas têm problemas consigo, e aí é o teu dever trazer o melhor delas de uma forma mais natural possível, e esse é o desafio que eu mais gosto, assim, que eu mais me encanto Sim. dentro da foto hoje. Que massa, cara. Não, cara, o papo tá bom demais aqui, cara. Por mim, eu ficava aqui horas, né, Guto? Porque, meu, o Fabinho realmente é uma pessoa diferenciada, mas a Tanise é ainda mais diferenciada. Então, os dois, cara, meu Deus, cara, entendeu? Tanise, pô, o papo tá bom demais aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais episódios, né? Porque a gente vai começar a andar mais perto agora, porque eu senti aí de coisas que a gente vai poder fazer. Mas, se tu pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo sobre branding pessoal, sobre marca, sobre posicionamento, ainda mais que a gente faz os retratos, né, do corporativo da galera e tal, o que que tu aconselha, né, para quem busca esse posicionamento, busca ter essa marca reconhecida no mercado, independente do segmento, né, mas ou que tu acha que seja interessante, mas como que ela pode ter, né, os devidos cuidados para que a sua marca ela possa ser desejada? Eu acho que além de tu procurar buscar entender por que que a minha marca tem que ser procurada, a primeira pergunta que tu deve se fazer como empresa é: "Quem sou eu?". Hum. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê tanta empresa só replicando o que a outra de sucesso faz, e acabam focando tanto no lado só empresarial, que esquecem de colocar o que eu bato na tecla, a essência. Então, assim, vamos colocar em prática. Eu tenho um consultório de biomedicina. Se tu construir esse consultório para ser mais um consultório, esquece. Tu pode tentar, se tu quer comunicar isso na rede social como, 5 sintomas de disso e daquilo, não vai funcionar. Porque hoje em dia cada vez mais as pessoas estão focando no pessoal. É aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né, as pessoas querem se conectar com pessoas, acima de tudo é clichê, mas é o que funciona, e elas querem algo em troca. Então elas não vão te seguir, além de claro, é um conhecido, ou, eu já frequento a clínica, elas têm que ter um propósito para te seguir, e tu tem que entregar isso. Só que tu não vai entregar isso fazendo o que toda clínica faz. Tu vai entregar isso onde eu sou tua paciente, eu sei do jeito que tu me atende. Então tu tem que transformar isso pra tua rede social, para o teu mundinho, na tua sala tem que ter quem tu é, na foto de perfil não adianta ir atrás de um fundo branco e posar de um jeito que quem te conhece nunca te veria assim, entende? Então é essa quebra de copia e cola que muitas empresas, muita gente que tá no início começa a querer fazer, que eu acho que é o fundamental. É tu olhar pra ti primeiro e dizer: "Tá, deixa até que eu brinco, deixa a tua criança interior falar um pouquinho. O que que tu o que que tu olha pra ti e diz aqui, que nem tu aqui dentro do teu estúdio, o que que tu olha e diz: 'Esse estúdio tem a minha cara'". É isso que faz a diferença.
é a tua rede social ter a tua essência, claro, com assuntos profissionais, com posicionamento, né, de autoridade, tudo isso mesclado, mas acima de tudo que as pessoas consigam fazer essa identificação e se identificarem e comprarem o teu serviço não porque tu tem um quadro de diamante na parede ou porque tu posta 5 dicas pro seu botox dura mais, e sim porque tu é quem tá me oferecendo o serviço e é a tua clínica que conversa comigo e faz eu ter esse desejo de querer consumir, sem às vezes nem perceber. E esse é o grande lance, assim, é comunicar de forma não tão informal, mas informal, só que tu enfiar a estratégia por debaixo dos panos e a pessoa quando vê tá ali consumindo. Então, a pessoalidade hoje em dia é a chave pra tu conseguir ter um negócio de sucesso. Mano, se você não pegou essa daí, irmão, você não pega nunca mais. Só vai pegar se rebobinar agora. Pô, rebobinar, hein? Agora entreguei a idade, hein? Você voltar agora no minuto passado aqui e ver, porque isso merece uma sala secreta, Guto. Esse assunto aí, né, cara? Com certeza, Thiago. É o seguinte, a sala secreta tá do link aqui na descrição, tá, pessoal? Acesse ali, conheça a Fotografia Exponencial, todos os nossos produtos e participe da nossa sala secreta, né, Thiago? Exatamente. Acesse o link que tá aqui embaixo, sala secreta, que você vai cair lá dentro do o mundo que tem cada pouco É o nosso, versus, Thiago. é o nosso grupo lá no WhatsApp que a gente passa lá os conteúdos, passa os encontros que a gente faz. E, obviamente, dentro aqui da escola a gente tem muitos outros cursos. E eu acho que isso até rende um curso, hein? Vamos fazer uma collab aqui para ter um curso de personal branding aqui, sei lá como é que se fala esse trem e tudo aí, pra gente realmente ajudar a galera nesse posicionamento. Tanise, cara, o papo tá bom demais, cara. Muito obrigado. Mas eu preciso te fazer 3 perguntas de bate-pronto, deixa o coração falar mais alto. O que que te inspira todos os dias? Ai, Deus. A motivação de tu querer estar todos os dias sendo um pouquinho melhor pra ti e para os outros. Já a lapada veio assim, ó, seca, entendeu? É a famosa canelada no queixo, né? Qual que é o teu próximo grande sonho? Além de, né, me estabilizar nesse meio, eu acredito que é conseguir trazer os meus pais mais pra pertinho de mim e consolidar a minha carreira aqui junto com o Fábio, né, que a gente tá trabalhando aí pra isso e a gente com certeza, com muita fé, dedicação e esforço, a gente vai conseguir. Marcar os 3 pontos e tal. Exatamente. Fala, professor! Se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra, qual seria? Coragem. Eu acho que quando a gente tem um medo, ele te paralisa e por muito tempo me paralisou. E quando eu decidi ter coragem foi quando as coisas aconteciam, porque tudo acontece quando a gente sai da nossa zona de conforto e principalmente da enfrentar o mundo. Então eu acho que coragem é o que mais define, assim, de tu respirar e ok, vou com medo, vou com muita insegurança, mas eu tô indo. Coisa linda, Tanise arrasou, amiga. Meu Deus, que espetáculo que foi esse episódio aqui. A gente fica muito feliz por essa entrega, por essa verdade. Dá pra ver assim os olhos brilhando quando fala do Fábio. Dá pra ver quando os olhos assim, né, cheios de amor quando fala da profissão. Então, cara, parabéns, sucesso nessa tua jornada. Claro que a gente vai estar, eu acho que fazendo algumas coisas. Ó, essa carinha aí vai estar mais próxima aqui da gente aqui nos bastidores junto e tal para nos ajudar e tenho certeza que teu futuro será brilhante, esses sonhos todos vão acontecer porque, né, Deus sempre tem um propósito gigantesco pra gente, a gente só não entende ainda o que que tá para acontecer, mas basta a gente confiar que muitas coisas boas estão por vir. E você não vai embora daqui sem levar essa lembrança super especial. Obrigada, vou abrir. E, por favor, porque a gente fica mais curioso que tu. Obrigada, Guto. Pelo nosso artista Guto Campos, entendeu? Feito especialmente pra você, né, Guto? Olha aí, cara. Muito Sensacional, hein? Ô, Gutão, essa aí é da comemorando essa daqui, agora já tem a Ó, essa é da Tanise, e se a pessoa que tá aí nos assistindo quer uma igual, idêntica, tem como, cara? Ô, Thiagão, idêntica não tem, mas tem similares, né?
E aí você vai encontrar lá no bootcampceramica.com.br. Acesse lá e conheça as similares, as fotos, as cerâmicas únicas lá, que exclusivas, que você também terá. E essa felicidade que a Tanisa demonstrou quando recebe uma cerâmica, é isso que você vai ter quando você presentear alguém, né, Thiagão? Exatamente. Ó, você que quer daí dar um presente para um amigo, para uma amiga, né, quer, ó, tá chegando aí final de ano, amigo secreto, presente de Natal, o Guto tem vários kits, além da Guto Campus Experience, né, o Guto Campus Cerâmica Experience, que é um momento que ele abre uma janela, não é sempre, hein, para poder você imergir, fazer uma imersão, ele falou aqui no ponto, ó, que é um eclipse. Você tem que esperar o eclipse daqui 150 anos, que ele vai abrir uma turma para você fazer parte. E essa turma é agora, hein? É esse ano. Então já passou 150 anos e agora ele está aqui, é o nosso Highlander aqui. Para você realmente colocar a mão na massa, colocar a mão na argila, colocar a mão e fazer o seu próprio produto. Então fique atento aí que a gente vai deixar também o contato do Guto Campos Cerâmica aqui na descrição do nosso vídeo. Tanise, muito obrigado mais uma vez. Sucesso na tua jornada e agora é sua, pode ficar, não vou pegar não. Tá bom, muito obrigado, tá bom, querida? Eu que agradeço. Primeiro, parabenizar o trabalho de vocês, que eu já era muito fã e agora tá aqui, né? Foi muito leve, nem percebi o tempo passar. E, sério, muito obrigada por tudo. Eu tenho certeza que a gente vai ainda agregar muita coisa juntos. Vocês vão ver muita gente juntos aí, se Deus quiser permitir. E aproveitar e parabenizar o Guto, porque ele já aplica o personal branding, viu? O que que é o personalizado? É, Isso aqui, ó, ninguém vai ter. Vão lá na minha casa? Não, é só minha. Olha. É muito legal isso. E, gente, parabéns. O trabalho de vocês é incrível. E o que eu puder ajudar, e a gente vai fazer acontecer e crescer e que a gente possa alcançar muitas e muitas pessoas que precisam ouvir essas nossas conversas aí. com certeza, vamos dominar o mundo, galera. Roubar a luz. Muito bem, obrigado, tá, querido? Tamo junto. Muito bem, gente, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, a sentar à nossa mesa, trocar essa ideia, conversar, compartilhar suas experiências, suas bagagens de vida para te inspirar, para te fazer levantar a bunda e fazer as coisas que você precisa fazer. E se você quer saber mais sobre os nossos cursos, sobre as nossas mentorias, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Eu te vejo na próxima.